Olá, sou Ana Garlett e quero falar hoje para você para que serve uma constelação familiar. E na verdade, todos nós profissionais que realizamos esse trabalho, quando alguém chega com essa pergunta assim de sopetão, normalmente a gente para um pouquinho para pensar: para que serve uma constelação familiar? Antes de responder essa pergunta, eu preciso lembrar você, e talvez você encontre aqui no meu canal um vídeo também que vai falar sobre as 3 leis da constelação familiar, porque se você compreende essas 3 leis, ficará mais claro você compreender agora a minha resposta. Uma constelação familiar serve para trazer à luz uma dinâmica invisível ou um emaranhamento inconsciente. Nossa, como assim, Ana? Isso está ficando complexo. Então, nas famílias, as famílias são regidas por leis sistêmicas. A primeira delas tem a ver com pertencimento. Então, se na minha família alguém está sendo excluído, provavelmente eu ou um dos seus membros seremos afetados pelos efeitos dessa exclusão. Se na minha família alguém sai do seu lugar, seja o pai, seja a mãe, ou seja um filho, ou seja também numa relação de casal, quando um dos dois sai do seu lugar, e o que seria sair do lugar? Sair do lugar, por exemplo, é quando eu sou filho e começo a agir como se fosse pai e mãe e determinar o que os que vieram antes de mim deveriam ou não fazer, ou quando sou esposa e de repente começo a agir como se eu fosse filha do meu marido. Todas essas são trocas de lugar, trocas de posição que causam distúrbios dentro das famílias. Um outro exemplo muito comum, por exemplo, às vezes quando o pai falece, né, e aí a mãe olha para o filho mais velho e diz: agora você é o homem da casa, agora você é o responsável pela nossa casa e também pelos seus irmãos. Isso é uma postura muito nefasta para esse jovem, para esse filho, porque ele fica preso, enredado. Ele tenderá a ocupar o lugar de pai no sistema, quando na verdade ele é o filho. E ocupando o lugar do pai, ele o exclui da própria vida e perde a força do masculino para si mesmo. Então, para que serve uma constelação familiar? Para identificar essas dinâmicas que envolvem os membros de uma família, que levam uma família a adoecer, que leva as crianças muitas vezes a denunciar através de sintomas. Que tipo de sintoma que as crianças trazem? Elas adoecem, elas começam a ter dificuldades na escola, elas começam a mudar o comportamento. Que tipo de outros sintomas? As próprias pessoas da família adoecem, o sucesso não acontece, os filhos fracassam na profissão. Todas essas dores que eu descrevo para vocês são efeitos de transgressões às leis sistêmicas. Muitos, talvez a maioria da origem dos nossos problemas e das nossas dores ligadas a relacionamentos humanos tem a ver com isso. Pessoas que saem do lugar, pessoas que excluem ou que são excluídas, ou relacionamentos desequilibrados. Como, por exemplo, o que seria um relacionamento desequilibrado? Quando num casal um faz muito e o outro não consegue compensar na mesma medida. Para todos esses casos, para todas essas desordens, serve uma constelação familiar. Ela também mostra que muitas vezes nós estamos identificados a coisas que aconteceram em gerações anteriores. Então, muitas vezes repetimos histórias dos nossos pais, repetimos histórias de dores, de fracassos, de dificuldades de pais, de avós, às vezes até de gerações anteriores. Então, através dessa metodologia, se é que a gente pode chamar assim, porque também uma filosofia de vida, nós conseguimos colocar num campo com representantes ou com figuras. Eu também tenho vídeo aqui no canal onde você vai poder ver como eu trabalho com figuras, com representações, e nós conseguimos identificar qual é a origem dessa dinâmica inconsciente. E quando isso é visto, isso se mostra, isso é revelado, então os membros do sistema têm uma oportunidade de trazer para a consciência e fazer a mudança necessária. Muitas pessoas acham que a constelação faz mágica.
Em alguns casos ela realmente é surpreendente, mas ela é surpreendente porque o cliente está exatamente no ponto que ele deveria estar, ele tem consciência da dor e da mudança que ele precisa realizar. Em outros casos, a constelação mostra o que é que está em desordem e aí começa o trabalho do nosso cliente, de um novo posicionamento diante da vida, de uma nova forma de olhar para os seus próprios pais, uma nova forma de olhar para o seu negócio, no caso de uma constelação empresarial. Então, como vocês viram, a aplicação desse trabalho é muito vasto, muito amplo e eu acredito que nós ainda temos muito a descobrir, a desvendar sobre esse trabalho. Ainda temos algumas décadas para evoluir nessa obra que o Bert Hellinger nos deixou.